Symbol of Eternity, o 20º álbum do Grave Digger, é o tema da resenha dessa semana. Este lançamento aqui, o Symbol of Eternity, álbum do Grave Digger, que saiu em agosto pela Rock of Angels Records e no Brasil pela Urubus Records. Nessa versão aqui, Slipcase, que tem alguns. Tem um bônus, que eu vou comentar, uma faixa bônus, um cover. Tem nessa versão também um pôster desse tamanho aqui, 24 por 24, contendo aqui a ilustração da capa, com um verso aqui, com os membros da banda. Aqui o símbolo, o ceifador, onipresente nas capas dos discos do Grave Digger. E temos então um álbum que retoma a saga da busca pelo Santo Graal, das cruzadas da Idade Média, tema também daquele que eu considero o melhor disco do Grave Digger, que é o Knights of the Cross, de 1998. Então, é um disco sem dúvida especial, porque cria bastante expectativa essa volta à temática das cruzadas. Bem, e qual é o resultado? O resultado é bom? É bom. É um bom disco do Grave Digger, algumas faixas muito boas. É o melhor lançamento do ano? Não. É o melhor lançamento do Grave Digger na última década ou mesmo neste século XXI? Também não. Mas é um bom disco, um disco autêntico. É um pouco mais do mesmo, né? De fato, o Grave Digger, como bandas como Saxon, como Manowar, é uma banda daquele típico metal espadinha, como dizem, em que sempre as temáticas são repetitivas, sempre se fala do heavy metal, de guerreiros, de lutas, não foge muito disso. O Grave Digger, em geral, ele toca em três grandes temáticas, assim, essa temática presente nesses discos sobre lutas com espada medievais, com muita morte, muito sangue, ou temas ligados à temática da morte, do obscuro, de álbuns como The Reaper, The Grave Digger, The Return of the Reaper, e álbuns que falam sobre o heavy metal e fazem uma autocelebração do heavy metal, como Heavy Metal Breakdown, como Healed by Metal, enfim. São essas as três temáticas, E muitas vezes essa volta a temáticas já exploradas em álbuns anteriores não traz resultados muito bons. Quando eu apresentei para vocês aqui um vídeo com um comentário sobre a discografia do Grave Digger, eu coloquei o álbum The Cranes Will Rise Again, de 2010, como o disco mais fraco do Grave Digger, e era a primeira tentativa de revisitar aqueles temas dos discos clássicos do Grave Digger, que compõem aquela trilogia da Idade Média dos anos 90, de álbuns como Tunes of War, de 96, Knights of the Cross, de 98 e Excalibur, de 99, que são de fato os três grandes álbuns do Grave Digger, além dos primeiros, o Heavy Metal Breakdown, Witch Hunter, que são clássicos absolutos. Bem, mas vamos comparar o Grave Digger mais atual, digamos assim, nesta fase desta última década ou deste século, Bem, nós temos a formação da banda, eu vou pegar aqui o CD, o encarte. Nós temos o Chris Botendahl, claro, não podia faltar, o líder, vocalista, letrista da banda. Nas guitarras, Axel Hitt, que já está aí há uns 10 anos na banda, divide opiniões, O baixista Jens Becker já está também há uns mais de 20 anos. E aquele que era tecladista, agora é baterista, o Marcus Knipp, que substituiu Stefan Arnold, que é um grande baterista, que faz falta, sim, faz falta.
Não que as baterias nesse álbum ou no álbum anterior, em que ele já fazia parte, sejam ruins, não. Mas, de fato, né, a formação, né, com o Stefan Arnold e com as guitarras ou do Manny Schmidt, né, ou daquele guitarrista que eu não lembro o nome lá da trilogia da Idade Média, é a formação que mais causa, digamos assim, nostalgia, né? Bem, mas enfim, esse álbum ele contém é, 12 faixas, mais um bônus, né? Então nessa versão nacional, 13 faixas, em torno de 49 minutos. Antes de falar do cover, né, do bônus, vou falar das músicas. Segue, né, a narrativa das cruzadas. Começa com um grito de batalha. Há uma faixa chamada King of the Kings, a quarta faixa, que é uma faixa forte, assim, com refrão forte, com uma sonoridade bastante interessante, um dos pontos altos do álbum, e que já no refrão ele faz referência justamente a uma das grandes faixas do Knights of the Cross, que é Lionheart, né? Então, o próprio título, King of the Kings, né? Que é quase uma releitura do Lionheart. É claro que Lionheart é um clássico que não se trata nem de superar, nem de chegar perto, mas, né, Spread Your Wings, King of the Kings aparece aqui nessa faixa. Depois tem um outro destaque aqui, não vou comentar todas as faixas, mas só algumas. Symbol of Eternity, a faixa título, que é a quinta, é uma faixa épica, um pouco mais lenta, que faz lembrar a faixa do Knights of the Cross chamada The Keeper of the Holy Grail, né, que é uma faixa assim central em toda a discussão, já que se trata justamente da busca, né, do Santo Graal. Bem, depois Knights of Jerusalem também é uma boa faixa. E eu vou destacar as duas últimas aqui. Holy Warfare, a faixa número 11, que começa assim com uma cavalgada que faz lembrar muito também uma outra faixa do Knights of the Cross chamada The Battle of Bannockburn, né, que é a faixa final, né? Mas aqui essa faixa, essa cavalgada, ela não conclui o álbum, que é concluído de fato com a faixa The Last Crusade, que é também uma faixa épica e muito boa, né, que fecha muito bem esse disco. E como eu disse, é um disco bom, não é um disco excelente, não é o melhor do ano, não é o melhor do Gravedigger na última década. Talvez da última década este álbum aqui, Return of the Reaper, seja o melhor. Mas é melhor do que os últimos dois, né? Os anteriores, o Fields of Blood, que foi lançado em 2020, né? Aliás, o Fields of Blood, lançado também pela Urubus Records, trazia um pôster maior, né? Essa aqui é uma reclamação. O pôster essa capa é belíssima do Fields of Blood, o disco não é tão bom, mas também era só frente, né? Não tinha verso. Então agora temos frente e verso, mas um pôster menor. E também é melhor esse disco do que aquele anterior, The Living Dead, né? Lançado em 2018, né? Talvez não seja melhor que o Heal by Metal de 2017, salvo engano, isso mesmo, que é um disco também que eu gostei bastante. Mas enfim, é melhor do que esses dois, não é tão ruim quanto as outras tentativas de revisitar esses temas clássicos, como The Clans Will Rise Again ou Clash of the Gods. É um disco que ficaria, né, dentre os 20 discos do Gravedigger ali na 12ª ou 11ª posição. Então, entre os melhores dos menos impressionantes, né, da segunda metade da discografia. Não é um clássico, mas é um disco muito bom, vale muito a pena e traz, além disso, um cover, Elas, Elas, de um cantor de rock grego chamado Vassilis Papakonstantinou. E é uma música cantada em grego, né? Então, ouvir o Chris Botendal cantando em grego é bastante interessante. É uma faixa interessante, realmente.
cantada toda ela em grego, não consegui ainda a tradução. Não conheço a versão original. Se vocês conhecem, por favor, escrevam aí nos comentários. E uma outra reclamação é que o disco não vem com nenhuma informação, nenhum crédito de produção. Quem produziu, quem participou, quem fez isso, quem fez aquilo. É um disco cru. Não tem nenhuma parte aqui. Não sei se foi um erro na hora de fazer a arte dessa versão nacional, se na versão original importada também está assim. Mas enfim, é um trabalho bastante recente do Grave Digger, vale muito a pena, um dos lançamentos importantes deste ano, e eu seguirei nesta série comentando os demais lançamentos que estão saindo aí na cena neste ano de 2022. Continuem atentos, curtam, compartilham, sigam esse canal e até a próxima!